Quem está roubando de você a sua alegria de viver, o seu entusiasmo? Por que você anda tão cansado, mesmo sem razão clara? Você já se pegou tendo um acesso de raiva ou choro completamente desproporcional ao que estava acontecendo? De onde vem isso? Hoje eu vou trazer um conceito criado pelo psiquiatra Carl Jung, fundador da psicologia analítica há quase um século. A criança interior ferida. Hoje não é sobre o seu filho. Hoje é sobre essa criança que vive dentro de você, esperando ser notada, ser ouvida. Ela é a representação das memórias das dores, dos medos, das necessidades emocionais não atendidas da sua infância, que continuam ativas dentro de você pelo resto da vida e moldam o modo como você enxerga o mundo e como você enxerga a você mesmo. Quando passamos no início da vida por rejeições, abandono, críticas excessivas ou algum tipo de trauma, essas experiências são armazenadas no inconsciente. E se não foram trabalhadas, revistas, elas continuam ativas, influenciando nossas escolhas, nossos relacionamentos e nossa visão do mundo para sempre. Mas como a gente identifica isso na vida adulta? Que existe uma parte nossa ferida vinda lá da infância. E existem alguns sinais que são muito característicos. Medo intenso de rejeição ou de ser abandonado nas relações afetivas. Dificuldade de dizer não e uma necessidade constante de aprovação dos outros, de validação. Autossabotagem ou aquela sensação persistente de nunca ser bom o suficiente. E reações emocionais desproporcionais, como raiva ou tristeza súbita, diante de situações simples do dia a dia. Esse é o último tema do ponto A. Você lembra do ponto A? A situação atual, os problemas que estão deixando nossas crianças desprotegidas. E agora eu preciso te levar para o lugar mais profundo de todos, porque nenhum dos problemas que a gente citou foge desse tema aqui. Ele perpassa todos os pontos. Sem compreender esse, você não vai conseguir ajudar o seu filho. Jung descreveu a criança ferida como uma estrutura psíquica presente em todos nós, que carrega as marcas de tudo que aconteceu na infância, como foi sentido, como abandono, humilhação, medo ou solidão. Preste atenção, não significa que seja a realidade. Isso foi o modo como a criança sentiu e interpretou. E aqui está o ponto que eu quero que fique gravado. Todo mundo tem uma criança ferida. Isso não é uma patologia e nem existe exceção. Não é um sinal que a sua infância foi um desastre. É uma condição humana. Nenhuma infância, por mais amorosa que tenha sido, passa sem ter deixado uma criança ferida dentro dos adultos. A pergunta nunca foi: será que eu tenho uma criança ferida? Não, a pergunta é: o que eu estou fazendo com ela? E em qual situação, como eu não estou atento, não estou presente, essa criança toma o comando? Jung falava da infância como um período sagrado. Não porque fosse perfeito, mas porque é durante a infância e só nesse período que se formam as estruturas mais profundas da nossa psique. É na infância que se forma a maior parte das nossas crenças sobre quem somos, sobre como é o mundo. Será que eu sou uma pessoa adorável ou será que eu sou um incômodo? O mundo responde a mim ou eu preciso me virar sozinho? E essas perguntas não são feitas de modo consciente.
É nessa fase também que nasce boa parte da nossa segurança interna, da nossa autoaceitação, da nossa autoestima e da nossa autonomia. E isso é importante. Quando essa formação, ou seja, a infância, é atravessada por feridas não acolhidas, essas mesmas 4 áreas que eu acabei de falar ficam fragilizadas para a vida inteira. A pessoa cresce, mas carrega uma insegurança de fundo que não tem nome, uma dificuldade de aceitar o que não tem explicação lógica e uma autoestima que depende mais do olhar e da aprovação do outro. Jung dizia que amadurecer psicologicamente envolve conhecer e integrar várias partes de nós que a gente não olha. E no centro dessas partes, e a mais importante dela, é a nossa criança ferida. Sem esse encontro com essa criança, a pessoa não amadurece. Ela segue reagindo ao mundo com os recursos emocionais de uma criança de 5, 7 ou 10 anos, dependendo da idade que essa criança sofreu a ferida específica que está lá dentro de você congelada. E é exatamente aqui que eu entro em cena, a pediatra. Por quê? Essa criança ferida, não reconhecida e não integrada de ontem, é você hoje. O pai e a mãe que está diante de um filho real, que eu quero proteger. Hoje, se vocês tiveram uma infância conturbada, carregam essas feridas abertas. E existe uma frase que eu testemunho a veracidade. Pessoas feridas ferem pessoas. Não por maldade, por repetição automática, por projeção. Quando um pai explode com uma birra, muitas vezes não é o comportamento da criança que está sendo respondido. É a sua própria ferida que foi ativada pela cena que ele está vendo o seu filho. Quando uma mãe não suporta ver o filho chorar, tenta calar o choro a qualquer custo, muitas vezes não é o choro da criança que está doendo nela, é o eco da sua própria dor não resolvida. Essa mãe nunca teve permissão de sentir ou de compreender. A neurociência do apego afirma tudo que o Jung descobriu há décadas. A forma como um adulto regula suas próprias emoções não processadas é o principal fator que molda o ambiente emocional que uma criança se envolve. É por isso que dentro de todos os assuntos que estamos trazendo, a má alimentação, a obesidade, o consumismo que tenta preencher a ausência, as telas que anestesiam o contato, a desorganização de um lar, existe um fio que atravessa todos esses assuntos. Ninguém vai proteger de verdade a infância de um filho sem primeiro olhar para a própria infância, que ficou sem resolver. Esse é o retrato final que eu quero trazer para fechar o ponto A. Uma criança que cresce em um lar sem tempo, cercada de telas, recebendo objetos no lugar da presença e se torna décadas depois um adulto que se transforma em pai, sem olhar para essa criança ferida, não acolhida, não ouvida, esse adulto forma uma família e, sem perceber, sem querer, cria as mesmas condições emocionais nas quais ele foi criado. Porque é o único mapa emocional que ele tem dentro dele. É a única referência que ele conhece. A criança fica desprotegida não porque os pais não amam, fica desprotegida porque a proteção genuína exige uma coisa que ninguém nos ensinou a fazer: olhar para dentro antes de agir do lado de fora.
olhar para dentro e criar uma identidade. E não simplesmente sair no automatismo, repetindo tudo que foi dado a ele, passando adiante. Eu sei que chegando até aqui, você pode estar sentindo um misto de frustração e desconforto. É esperado, porque nomear a criança ferida é o primeiro passo. Quero que você reflita sobre isso. Pare de viver no automatismo, no mundo. Você precisa aprender a ter vida interior. E a criança ferida é o primeiro passo. Esse é o caminho. Vim te mostrar o mapa do problema, porque não existe caminho verdadeiro construído sobre um diagnóstico que a gente não teve coragem de olhar. Então, eu preciso que você reveja a sua infância. A boa notícia é que essa criança dentro de você pode ser acessada, recebida e integrada. Comece a buscar um pouco esse assunto, assim você começa a olhar para as suas lembranças da infância. E logo que você faz isso, a criança aparece. No próximo vídeo eu vou trazer um resumo geral do ponto A, para a gente começar a falar sobre as soluções. Então não desanima, vem comigo. Pense na sua criança, dê atenção a ela, ouça o que ela tem a dizer, para você se tornar um adulto melhor e não repetir os erros que cometeram com você. Não passe adiante no automatismo, fique consciente e busque a solução. Seja um pai e uma mãe melhores. Eu espero você. Vem comigo.